Hoje nós vamos continuar nossa série sobre o Dicionário Tech e a palavra que eu escolhi para falar um pouquinho para vocês hoje é a palavra Spring, ou Spring Boot, Spring MVC. Com certeza você já ouviu esse termo por aí. Então se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre o que significa essa palavra, fica comigo. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar, como de costume, eu peço que vocês deixem um like aqui no vídeo para fortalecer o canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com o máximo de Tech Recruiters que vocês conhecerem e venham fazer parte também do nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Basta clicar lá que vocês já são redirecionados e já começam a fazer parte do nosso grupo. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, como eu disse no início do vídeo, nós vamos continuar a série do Dicionário Tech. A palavra de hoje que a gente vai explorar um pouquinho é a palavra Spring, Spring Boot, Spring MVC, e essa série tem o intuito mesmo de deixar um pouco mais claro esses termos que aparecem no dia a dia e que talvez ali possam causar um pouco de confusão na nossa cabeça, principalmente quando nós vemos alguns termos que são parecidos, né? Então, quando nós estamos falando sobre o framework Spring, nós vemos ali Spring Boot, Spring Cloud, Spring Security, então tem várias palavrinhas, mas sempre com essa primeira que é o tal do Spring. E o que tem a ver nessas tecnologias, esses frameworks, o que exatamente elas têm em comum? E para começar, eu gostaria de falar para vocês que o Spring ele se trata de um framework. Quando nós olhamos um pouquinho para a história do framework Spring, ele foi um framework criado para a comunidade Java. Então, antigamente, as aplicações Java para a web, elas eram criadas de uma forma muito verbosa, ou seja, existia ali uma configuração muito pesada que precisava ser feita por parte do desenvolvedor, que demoravam semanas para serem feitas e eram extremamente complicadas de serem mantidas. Então, quando surge o Spring MVC, ele surge justamente para facilitar essa configuração inicial para aplicações web que utilizavam Java, e ela também fornecia uma forma muito bacana de conseguir organizar esse código e transferir os dados do servidor para a página web que era transformada, que era criada como resposta das requisições. Então era muito comum nessa época você ter a aplicação do servidor junto com a aplicação da página web em si. Essas duas tecnologias estavam em uma mesma máquina, digamos assim. E a tecnologia utilizada para apresentar esses dados no front-end era a tecnologia da JSP. Essa JSP era como se fosse um arquivo que permitia a construção de páginas web utilizando as tecnologias de HTML e CSS. Aliás, eu já falei um pouquinho sobre essas tecnologias em um vídeo de front-end que nós temos aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui no cantinho. É bem legal também vocês entenderem um pouco dessa parte de front-end, se vocês quiserem aprofundar mais nessa parte de desenvolvimento web. Mas voltando para o Spring, quando nós tínhamos essa JSP, ele permitia, além da construção da página utilizando o HTML e o CSS, ele também permitia a utilização de alguns caracteres especiais que tornava possível a utilização das variáveis que eram enviadas do servidor. O que isso significava na prática? Que agora era possível criar páginas web de forma dinâmica, ou seja, não utilizando somente as tecnologias de front-end estática, mas também resgatando dados de um servidor que poderiam mudar eventualmente e apresentando aqueles dados na tela. Mas isso não significa que o Spring permitiu que isso acontecesse. Isso já acontecia, só que de uma forma muito mais verbosa. Quando nós falamos verbosa, é de uma forma muito mais complicada, difícil, que precisava de muito código, e um código que muitas vezes não era um código muito bonito de ser escrito e nem de ser lido. E precisava desse código, que era bastante verboso, para permitir que isso acontecesse. Então, quando nós estamos falando do framework Spring, nós estamos falando de uma tecnologia que surge justamente para auxiliar nessa questão do desenvolvimento de páginas web, só que na época o único Spring que nós tínhamos era o Spring MVC. E dentro dele nós tínhamos diversos outros componentes que auxiliavam a gente a fazer a parte de segurança, a parte também de validação de dados, enfim, existia alguns componentes dentro do próprio Spring MVC
que fazia toda essa configuração e também permitia a gente trabalhar no lado do servidor para organizar esses dados, validar questões de segurança e por aí vai. Mas o problema disso é que muitas vezes alguns desses componentes não eram importantes, né, ou necessários para a criação de determinadas aplicações, e isso resultava em uma aplicação bastante pesada, porque ela possuía diversos componentes dentro dela e que não necessariamente ela faria uso desses componentes. Foi aí que, depois de um tempo, surgiu o Spring Boot. O Spring Boot, ele trouxe diversas melhorias, inclusive ali a componentização desses elementos, justamente para facilitar com que eles fossem implementados pelo desenvolvedor, a fim de utilizar aqueles componentes que realmente eram necessários em uma determinada aplicação. Então, se a sua aplicação, por exemplo, não fosse fazer uso da parte de segurança, o que é muito difícil, nesse caso, o desenvolvedor ele não utilizaria o Spring Security, ele poderia utilizar somente algum outro componente. Mas não somente na parte de componentização, o Spring Boot ele também auxiliou muitos desenvolvedores, porque ele facilitou ainda mais o processo da configuração inicial de um projeto web. Então, quando existia apenas o Spring MVC, ele facilitou muito a questão da inicialização. Então, de semanas, nós passamos ali para alguns dias. Mas quando surge o Spring Boot, nós passamos de dias para alguns minutos. Então, também foi um grande diferencial do Spring Boot. O Java ele vem sobrevivendo a esses anos muito também devido ali ao Spring Boot. Então, o Spring Boot ele vem para dar uma sobrevida para a linguagem Java e também acaba deixando ela muito forte ao ponto dela continuar sendo usada amplamente pelo mundo inteiro. Então muitas pessoas, por exemplo, que haviam parado de trabalhar com Java e feito uma migração para uma determinada linguagem, talvez até percebendo que nessas linguagens existiam frameworks que eram mais eficientes, o Spring ele renovou o Java e trouxe de volta essas pessoas que haviam feito essa migração. Então o Java ele acaba se tornando uma linguagem muito forte, principalmente por ter ali em seu arsenal o framework do Spring Boot. E no próprio nome do framework, né, Spring Boot, a gente já tem uma ideia de qual que é a proposta realmente dele, né? Então, quando nós estamos falando de boot, é realmente aquele processo de inicialização da aplicação. Fora isso, o Spring Boot, além de facilitar essa configuração inicial e feita essa componentização, ele também aumentou muito o desempenho do framework, né? Então antes o Spring MVC demorava um determinado tempo para conseguir subir a aplicação e o desempenho daquela aplicação também era atrelado ao desempenho do framework. E quando nós estamos falando do Spring Boot, esse desempenho aumentou muito. Então perceba que o Spring, no final das contas, ele é um framework, né? E o que é um framework? O framework, ele basicamente impõe um tipo de fluxo que deve ser seguido pelo desenvolvedor para implementação de código. Então, quando aquele desenvolvedor ele vai implementar um código utilizando um framework, ele não consegue implementar de uma forma tão livre, digamos assim. Ele vai precisar utilizar um fluxo que é pré-determinado pelo aquele framework, então existe a documentação e tudo mais, para que aquele código possa rodar, para que aquele código consiga funcionar. Então, se um desenvolvedor ele tentar burlar esse fluxo estabelecido por um determinado framework, a aplicação dele simplesmente não vai subir, né? Ou seja, a aplicação dele não chega nem mesmo a rodar. E quando nós estamos falando de Spring Framework, esses componentes eles podem ser variados, né? Tem a parte do Spring Data, que é um componente específico para lidar com dados do banco de dados. Então ele vai oferecer várias facilidades para o desenvolvedor para permitir que ele manipule os dados de uma determinada base de dados. A gente tem também o Spring React, que permite a programação reativa utilizando linguagem Java. Eu ainda vou criar um vídeo falando sobre o que é programação reativa. Nós temos o Spring Cloud, que vai facilitar configurações da parte de cloud utilizando o framework Spring. Então existem diversos componentes ao redor daquela grande ferramenta chamada Spring. Então quando nós estamos falando do framework Spring, nós estamos falando de todos esses componentes, mas claro, não necessariamente todos eles serão utilizados para a construção de uma determinada aplicação. Bom, é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro sobre o que se trata o framework Spring.
Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, compartilha isso com todos os seus amigos Tech Recruiters e também venha fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!